Boa noite, sejam muito bem-vindos. Começa agora o Nihon National News. Nesta quinta-feira, você vai ficar antenado com os principais destaques do Japão, do Brasil e do mundo. O jornal está no ar. Nihon National News. Oferecimento especial: Mundial Foods, HBN Tour, BJ Connection, BRJP Seguros, Açaí Motion e Coa. Sonha em trabalhar e viver no Japão? HBN Tour é a sua ponte para oportunidades incríveis. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. HBN. Para mais informações, acesse nosso site ou entre em contato pelo telefone ou através de nosso WhatsApp. BRJP Seguros. Faça seu seguro conosco e tenha tranquilidade. Tá na BRJP, tá seguro. Para mais informações, ligue ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. No Japão, o silêncio não é frieza, é educação. Em trens lotados não se fala alto, não se atende telefone, conversas são baixas, discretas, o comportamento individual não deve atrapalhar o coletivo. Essa regra social começa na infância e segue por toda a vida. Para quem chega de fora, é um choque cultural. Para quem vive aqui, é um sinal de respeito. Essa cultura do silêncio ajuda a manter a organização em um país com milhões de pessoas circulando todos os dias. E para os brasileiros que moram no Japão, aprender esse código é fundamental para a integração, o trabalho e boa convivência. Saudações, meus amigos e amigas da TV Mirai e também para a Nihon International TV, chegando aqui para mais uma entrevista especial com a nossa convidada Filomena Kotaka, que é especialista em Ikebana, lançou recentemente um livro aqui em Brasília, na Escola Modelo de Língua Japonesa, e a gente vai falar um pouco a respeito disso, né, da importância da Ikebana, de tudo que se passou recentemente envolvendo isso. Professora Filomena, satisfação em ter a senhora aqui na TV Mirai para poder falar um pouco dessa paixão, né, dessa relação que você tem com a Ikebana. Para começar, queria que a senhora contasse como a Ikebana surgiu na sua vida, né? Como é que isso virou uma paixão que depois a senhora passou a lecionar. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. E como surgiu, é difícil dizer, eu acho que como filha de imigrantes japoneses, desde criança é uma coisa que se via nas revistas, nos livros. E a paixão por flores também, os meus pais, cada um de nós sempre tinha o nosso jardim, nossas flores. E depois, a gente estudando, trabalhando, ficou mais difícil estudar assim de uma forma mais metódica. Eu estive um ano como bolsista no Japão, aí eu pratiquei durante um ano. E foi assim, a professora do Japão, ela falou, olha, um ano não dá nem para começar, mas para ter uma ideia. Eu falei, tá bom. Aí depois eu retorno para o Brasil, tinha amigas, né, algumas aulas, conversas, mas com o trabalho e estudo a gente não tinha muito tempo para se dedicar. Mas sempre na sua casa, na sua sala, no altarzinho lá dos nossos antepassados, sempre alguma flor era colocada. E já nos anos 90, já trabalhando aqui em Brasília, eu soube que tinha uma professora lá na Escola Modelo, a professora Aiko Gassawari, que lecionava Ikebana. Aí eu comecei, daí fui direto, né, até final de 97, me formei como professora em 2004, e daí eu comecei a lecionar. Então, falei, entre dedicar direto ao Ikebana já faz quase 30 anos, e como professora há mais de 20 anos.
E a Escola Modelo de Língua Japonesa de Brasília é o berço, né, da Ikebana aqui no Distrito Federal, onde acontecem as aulas, onde acontecem as exposições, onde é difundido o ensino, né? E na Escola Modelo de Língua Japonesa é a Ikebana Sogetsu, né? Explica para quem não tem tanto conhecimento a respeito dessa área, professora, o que define, né, a definição, né, de Ikebana, essa arte japonesa, né? E essa Ikebana Sogetsu, para as pessoas entenderem como é que ela é definida. Bom, no Japão, né, no mundo, existem várias escolas. Algumas escolas surgem, outras desaparecem também. Então, a história mesmo da Ikebana no Japão pode ser, se diz assim, desde os primórdios lá, antigamente, no Japão tinha as aulas, áreas consideradas sagradas, né? Montanhas, árvores, e também os festivais, por exemplo, festa da primavera. Então são coisas assim ligadas à Ikebana. Só que o termo Ikebana aparece depois, né? Então tem outros termos, taterrana, que seria a flor colocada em vaso. Então uma força que entrou assim, que é bastante citada, é a entrada do budismo, os altares. E depois tem os dos palácios, que eram grandes arranjos, feitos pelos assessores dos príncipes. E depois teve a fase que entra os pequenos arranjos, que são os de chá, a cerimônia de chá, que é mais na época dos samurais, nos ambientes pequenos, eles usavam muitas flores. Agora, sempre ligado muito às estações do ano, que no Japão é bastante nítida as estações, né? Então, as cores, as flores, frutos, é muito ligado a isso, né? Agora, a Sogetsu, então, vamos supor, do 1200, 1300, já se fala em festas, 1400, 1500, já aparecem livros dando algumas explicações como deve ser feito uma Ikebana. Mas, em 1927, um professor, Sofo Teshigahara, ele falava, não, mas Ikebana é uma arte. Então, a religião influi, tem várias coisas que influem, mas como arte, ela não precisa ser tão rígida, ela deve ser de cada um, tá? Então, essa foi a grande inovação da escola Sogetsu, que ele fala, como arte, ela pode ser praticada em qualquer lugar, em qualquer material. Então, a nossa escola fala assim, você pode usar um galho seco, pode usar um galho pintado, pode usar uma raiz, uma semente, né, uma vagem. Aí perguntaram para o fundador, e se não tiver flores, como é que você faz? Ele falou, uso pedra, uso areia, uso, né? E eu acho que 3 pontos que ele coloca é que, enquanto é comum escrever em Sogetsu, você que entende de kanji, eles escrevem flor viva, ele inova e usa palavras homófonas, dizendo assim, Ikebana, né? Ikeru pode significar vida, viver, né? Vivificar uma flor. Bana é a flor. Então, Bana ele usa, mas o Ikeru, ele fala, ó, Ikeru pode significar transformar, Ikeru pode significar, além disso, você inovar, transformar, recriar, tá? Então, ele usa encanar, quer dizer, palavras, letras silábicas. Ele não usa Ikeru kanji, tá? Então, ele faz muita questão de dizer esses 3 pontos. Para mim, Ikebana é isso. É uma arte que pode, é claro, você usa geralmente plantas vivas, mas ela pode estar seca também, ela pode ser transformada, pode ser repintada. Então, ele inova muito nesse sentido.
Com certeza. A professora estava me contando aqui nos bastidores, né, que quando a pessoa está fazendo um arranjo floral, né, com as plantas, fazendo a ikebana, aquilo tem a ver com a personalidade da pessoa, que ela acaba sendo refletido, né? E quais são, professora, os benefícios de quem se dedica à ikebana, a quem se dedica a essa arte japonesa, né, que produz arranjos florais tão lindos, tão magníficos, né, como a gente vai mostrar para vocês já já em fotos no livro que a professora lançou recentemente na Escola Modelo de Língua Japonesa, junto com a equipe dela. Então, o que a gente conversa com as alunas e sempre a gente diz é que eu vivenciei muito isso quando comecei a estudar, como eu disse, no final de 90, quando eu comecei a fazer o curso mesmo, eu trabalhava na esplanada dos ministérios. Aí às 6 horas eu saía de lá com aquele movimento para chegar às 6h30 na escola. E dependendo do dia era um caos, né? Um dia de chuva, coisa assim. Aí você chegava assim, toda atrapalhada. Aí eu falei, não, a lição de hoje é com vaso alto. Aí tinha lá os vasos altos e as flores. Aí você pegava o vaso, pegava uma flor e parece que não dava certo. Até de repente, não, parece que tudo se encaixava, se acalmava e o arranjo saía. Então, acho que ikebana é isso, ajuda a acalmar você, ajuda a você dialogar com as plantas e com o vaso e o espaço. Porque o principal é assim, na escola, é claro, você tem uma mesa, você vai fazer sobre a mesa. Mas na sua casa, você está pensando, olha, eu vou pôr no altarzinho, eu vou pôr no balcão do banheiro. Então, depende muito disso. Então, tudo isso te obriga, né? Obriga e faz a gente dialogar, né? Com a flor, com o espaço, com as plantas. Né? É isso, conversamos com a professora Filomena Kotaka, que lançou recentemente o livro Ikebana no Cerrado, Tradição da Arte, Tradição e Sustentabilidade, uma das maiores autoridades, especialistas em ikebana que a gente tem aqui no Brasil e que a gente pôde compartilhar esse conteúdo com vocês. Everson Cordeiro, para a TV Mirai e para a Nihon International TV, de Brasília, para que vocês possam acompanhar. Um abraço e até a próxima. Vamos falar sobre cultura? Confira os destaques da nossa agenda. Vamos conhecer algumas ONGs que espalham esperança aqui pelo Japão. Confira agora o Solidariedade Nihon ITV. Somente este ano, cerca de 400 mil crianças foram internadas na Etiópia por causa da desnutrição aguda, gravíssima. E o que nós temos feito para mudar essa realidade? Eu sou a missionária Viviane Brunieri, fundadora do projeto Missão Etiópia. Eu estou aqui para te fazer um convite. Vamos juntos mudar essa realidade? Existem 3 maneiras de você contribuir com a Missão Etiópia. A primeira é orando e intercedendo. A segunda, contribuindo financeiramente através do Pix que está na tela. E a terceira, compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas para que mais crianças etíopes sejam resgatadas e não venham mais morrer de fome. Agora é hora de conferir como o tempo vai se comportar. Atenção
para a previsão do tempo de amanhã. O Nihon Nacional News vai ficando por aqui e eu quero te agradecer. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.